Bom, vamos então começar esta segunda parte da sessão As Casas Vistas de Dentro e de Fora. É uma sessão dedicada a... Não? É uma sessão dedicada à zona ambivalente da transição entre o dentro e o fora de casa, para retomar o título, nem dentro nem fora, e portanto algures num espaço intersticial. Temos quatro oradores e oradoras, bem divididos, a meio, sou eu que faço o desequilíbrio sexual aqui, todos eles estudantes dos nossos programas de doutoramento da Faculdade de Economia, na área da Sociologia, a Carolina Anselmo, o Bruno Alves, o micro não amplifica, portanto, só grava. Ok. A Violeta Rodrigues e o Rómulo Oliveira. Eu vou pedir a cada um que seja contido no tempo, para podermos ter depois algum tempo de debate, termos como referência 15 minutos para as apresentações. Vamos começar pela Carolina Anselmo, com uma intervenção que ela intitulou Mudar de Casa. Vamos às mudanças, então. Carolina. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês. Como Claudino me apresentou, eu sou doutoranda do Programa de Cidades e Culturas Urbanas e hoje eu venho falar sobre o tema mudar de casa. E eu começo a colocar a seguinte questão: o que nos leva a mudar de casa? São muitos os motivos. Posso citar alguns que impulsionaram as minhas próprias mudanças e que com certeza serão comuns a muita gente. Morar sozinha, morar com alguém, morar próximo ao local de trabalho, morar com menores custos, morar com mais espaço, mudar de cidade ou mesmo de país. Quando parei para pensar nas tantas mudanças de casas pelas quais passei, percebi que houveram os momentos em que, ao invés de mudar de casa, eu preferi mudar a casa. Demolir uma parede, trocar um móvel, colocar um quadro ali ou um enfeite a colar. A minha casa acabou por ser quase sempre um reflexo de uma fase de vida, além de ser também meu lugar de acolhimento, descanso e identidade. Dito isso, coloco a questão: por que voltar nossa atenção para um ato tão banal, ou melhor, tão pessoal, como esse de mudar de casa? Poderia responder a essa pergunta trazendo alguns argumentos colocados no texto Padrões de Mudanças de Casa e Eventos de Vida, uma análise das carreiras habitacionais, escrito por Magna Nico. A socióloga entende que perceber o momento de vida em que as pessoas mudam de casa, a duração e a condição de permanência em uma residência ou os eventos que impulsionam as trocas de casa podem contribuir para um estudo de mudanças sociais. Fatores como, por exemplo, a família, o trabalho, a saúde, o envelhecimento podem ser estudados de forma relacionada ao ato de mudar de casa, que pode ser motivada, portanto, por razões mais privadas e familiares ou públicas e profissionais. Dito isso, coloco a questão... trouxe hoje para a discussão casos de mudanças que acompanhei mais de perto, um pouco diferente dos meus que apresentei rápida e superficialmente. Volto, então, à minha cidade, Belo Horizonte. Poderia dizer que as minhas casas, aquelas que citei há pouco, se fossem vistas de cima, seriam parecidas com essas. Mas hoje focarei num processo de mudança de casa que aconteceu nessa outra área aqui, denominada Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas da cidade, com aproximadamente 50 mil habitantes. O motivo da mudança de casas que aconteceu ali no período entre 2006 e 2010 fugiram ao poder de decisão de ir ou ficar na casa de cada morador. Tal favela passou por uma obra de reestruturação urbana que demandaram a demolição de muitas casas, seja para abertura de ruas, por precariedade na construção, risco de desmoronamento, por higienização de áreas ou mesmo por maior controle policial. Explicita-se aqui
um ponto. Mudar de casa pode ser uma ação voluntária ou involuntária. E essa também é uma categoria que pode ser analisada quando trabalhamos esse assunto. Mas o tema hoje são as casas. Vamos então a elas. Primeiro, com uma leitura espacial. Agora vistas de fora e de longe. Por esse ângulo, se mostram muito semelhantes. As formas, as texturas, as cores, os tamanhos das janelas, as coberturas, os afastamentos entre elas. São mesmo muito parecidas quando vistas de fora e de longe. Mas se nos aproximarmos um pouco, veremos que há diferenças. E não são poucas. Existem umas mais precárias, sem acabamento, sem vedação, sem acessos estruturados. Mas existem outras rebocadas, pintadas, com jardim cuidado, como essa. Ou com variação no estilo da construção, como é possível notar na casa dessa que tem formas curvas. Se formos ver a casa por dentro, talvez as diferenças se revelem ainda mais acentuadas. Os tamanhos, as divisões internas, o padrão de acabamento, a questão da higiene, os móveis e os objetos de cada família. Existem casas com chão em terra batida, outras com cimento, outras com revestimentos. Existem casas onde as pessoas dormem no chão, outras onde há muitos móveis. Algumas casas de banho interna, outras externas, com quartos separados para as pessoas diferentes da família ou com um cômodo onde dormem juntos. Há casas que estão se consolidando agora e outras que já estão ali há muito tempo. Há casas com mais ou menos objetos e com enfeites espalhados. Inclusive aqui um galo de Barcelos, que não dá para ver muito bem, mas ele está ali. Há casas sem pintura, outras pintadas de uma cor só, outras mais coloridas. Há casas muito diferentes umas das outras, que revelam os diversos padrões de vida e modos de morar na favela e na cidade. No texto intitulado Quem Mora nas Favelas, Silke Kapp e Margarete Silva criticam essa ideia que muitos de nós temos de unificar e uniformizar as pessoas, as casas e a vida na favela, além de associarmos sempre a uma ideia externa, a uma ideia de extrema pobreza, que nem sempre é verdade, embora eu aqui tenha mostrado fotos de situações muito pouco favorecidas. Em muitos casos que acompanhei, as casas não se limitam ao espaço interno. Muitas delas se estendem para fora, seja para um quintal onde se lava e seca roupa, seja para criar animais, seja para cultivar alimentos ou prepará-los, seja para tocar música, reunir as pessoas, divertir com os amigos. As portas estão sempre abertas porque os vizinhos se encontram, convivem, se ajudam. Ou porque a casa também é lugar de trabalho para o dono do bar, da mercearia, do cabeleireiro, do vendedor de gás, da venda de material de construção, do marceneiro, do serralheiro, da cozinheira ou de qualquer pequeno comércio e serviço que garantem o meio de sobrevivência de muitos ali. A casa é lugar de morar e trabalhar. Em 2006, vieram as obras de urbanização e algumas dessas pessoas tiveram que se mudar involuntariamente. As casas ou barracos de muitos foram demolidos e, em troca, as famílias ganharam apartamentos em prédios como esses, situados mais ou menos próximos de onde estavam as antigas casas. As casas dos moradores passam a ser, então, mais ou menos assim: um apartamento de 2 ou 3 quartos, 40 a 45 metros quadrados, em um prédio de 4 andares, com 2 apartamentos por andar. Não sei se concordam, mas parecem condições de moradia mais confortáveis. Em conversa com alguns moradores, tentei perceber o que eles acharam da mudança de casa. Compartilho agora com vocês um trecho curto dos relatos de 2 moradoras que sintetizam o que a maioria das pessoas com quem falei pensa. Mas se você perguntasse, mas se você entre o apartamento e continuar no seu barracão, você pergunta todo mundo, entre
2 anos, eu tô sabe. O que você quer é liberdade para os filhos. Se você não tem, para que você precisa ter quarto, dividido? Para quê? Acho que isso aí, a melhor coisa é a felicidade, tá, gente? No mesmo espaço. Mas você quer saber? A felicidade estava toda lá. Só para esclarecer, ela fala 2 anos, porque nesse processo eles ganham um apartamento, mas são obrigados a ficar lá 2 anos antes que possam vender. Nem todos os moradores tiveram essa mesma opinião. Alguns entendem que mudar da casa ou do barraco para o apartamento representava uma ascensão social. Era chique morar em apartamento. Mas o fato é que, depois de ouvir 30 moradores, a maioria preferia os barracos aos apartamentos. Tentei compreender o porquê dessa escolha. Para resumir, já que o nosso tempo é curto, o que me pareceu é que no prédio moram pessoas muito diferentes, com hábitos muito distintos e com extrema dificuldade de lidar com o coletivo, embora haja um espírito de comunidade grande. Por exemplo, em um predinho estavam uma senhora que tinha desvio de comportamento e levava lixo para sua casa. No mesmo andar morava uma família com 8 pessoas de diferentes idades. No andar de cima, um senhor que trabalhava com transporte de carroça e não tinha lugar para guardar o seu cavalo. Vamos ouvir mais um pouco mais o que essas duas senhoras têm a dizer. O que ficou explícito é que essas pessoas preferiam mudar a casa do que mudar de casa. Não querem se manter em condições insalubres ou desprotegidas. Querem é poder melhorar sua casa para manter seus hábitos que não cabem na rigidez formal que o apartamento oferece. Querem e precisam aumentar ou diminuir seus espaços conforme a família cresce, conforme surge a necessidade de alugar um cômodo para completar a renda, para manter suas atividades de trabalho, para o cultivo de alimentos e animais, para fazerem as festas nos quintais. Há um incômodo enorme de não poder transformar a casa. Mas, sendo os predinhos a realidade dos moradores, como lidam com eles? Uma vez que a casa é essa, surge uma relação possível com o que Dissertor chama de maneiras de utilizar a ordem imposta. Nas palavras do autor, sem sair do lugar onde tem que viver e o que lhe impõe uma lei. Ele aí instaura pluralidade e criatividade. Por uma arte de intermediação, ele tira daí efeitos imprevisíveis. Por mais que muitos dos moradores digam que sua casa começa da porta do apartamento para dentro, há diversas apropriações e usos individuais dos espaços coletivos. As portas dos apartamentos estão quase sempre abertas. Muitos objetos pessoais, como armários, plantas, cadeiras, brinquedos das crianças, ficam no hall e nas escadas, como se a casa se estendesse para além da porta. Muitas roupas são estendidas para secar fora do prédio. Muitos churrascos e festas são feitas nas áreas comuns que não teriam esse uso previsto. As regras de como morar nos predinhos são rígidas e entregues em um manual quando as pessoas se mudam e exigem alteração de comportamento de muitos. Mas os comportamentos imprevisíveis, desviantes, clandestinos se manifestam. É notável como as apropriações dos espaços na nova casa funcionam como astúcias, táticas e resistências às imposições formais e de usos dados. A ocupação dos edifícios é claramente uma tentativa de repetição da maneira de viver e de morar nos becos.
As novas casas, vistas de dentro e de fora, são diferentes, mas a casa que se estende e se reconfigura segue, não muda. Vemos então que mudar de casa pode nos revelar diferentes questões, sejam aquelas esboçadas no início da apresentação, que se referiam às minhas mudanças voluntárias, seja no caso de mudanças compulsórias, que acabo de mostrar. Ambas envolvem questões de família, trabalho, saúde. Envolve questões públicas e privadas. São muitas as maneiras de morar, e nem sempre elas são como estabelecidas ou incorporadas na cidade formal. São muitas as formas das casas e seus usos. Como arquiteta e urbanista, que projeto e defino espaços, me parece importante estar atenta às diferentes casas e maneiras de habitar. Estar atenta aos cotidianos, aos desvios, para evitar produzir e reproduzir lógicas impositivas, racionalizadas, reguladoras e repressoras de vida e de modos de morar. Para finalizar, deixo um poema de Matilde Campilho, chamado Tulane Blacktop. Aprenderei a amar as casas, quando entender que as casas são feitas de gente, que foi feita por gente e que contém em si a possibilidade de fazer gente. Obrigada. Muito bem, obrigado, Carolina, por esta visita guiada às mudanças na favela. Vamos ouvir o Bruno Alves, que nos vai falar das conexões público-privado. Bruno. Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor Carlos Fortuna pelo convite de participar aqui dessa sessão hoje, cumprimentar meus colegas de doutorado. E o tema que me traz aqui hoje é uma reflexão que há muito vem sendo feita nas ciências sociais, no direito, em outras áreas, que é acerca do domínio do público, da esfera pública e da esfera privada. Como a temática hoje aqui é casa, eu também gostaria de trazer essa reflexão a partir da perspectiva desse objeto, da casa, como que a casa ela veio se alterando ao longo da história. Na verdade, as casas vieram se alterando ao longo da história. A Carolina acabou de mostrar aqui agora. E nós não temos a casa no singular, São as casas que, dentro do próprio período histórico, ela varia conforme o contexto social, econômico, rural ou urbano. Então, essas casas que vieram variando ao longo da história, como que elas dimensionam e redimensionam a esfera pública, a esfera privada, e como ela conecta, ela cria essas duas esferas e conecta esses dois mundos. Então, o título desse evento de hoje, As Casas Vistas por Dentro e por Fora, me levou a algumas perguntas. Quem enxerga dentro da casa? É preciso entrar na casa para conhecê-la? Vivemos uma reabertura das casas, agora novamente de portas abertas? Eu parto da porta para poder pensar essa divisão entre o público e o privado, pelo fato da porta ser o elemento material que obstaculiza a passagem entre esses dois mundos, entre o público e o privado. Cinge o espaço, como diz o professor Carlos Fortuna há pouco, cria uma verdadeira fronteira, e essas portas, ao mesmo tempo, são ambivalentes, porque são elas o elo de passagem entre esse mundo privado e o mundo público. Então, pensar as portas, e nós sempre falamos e vamos percebendo ao longo da história como que as casas foram ganhando portas, passaram a ter portas, e os números de portas da casa cada vez foi se aumentando. Então, é a porta da casa, a porta do prédio, a porta do apartamento, ganha-se a porta dos fundos, a porta de serviço, a porta do quarto, a porta da casa de banho. Então, a casa começa a ganhar várias portas, e esse movimento também materializa uma dimensão da privacidade. Me fez remeter um pouco ao texto do Zimmel, A Ponte e a Porta, em que ele vai trabalhar essa metáfora, essa alegoria da ponte e da porta como elo de associação e dissociação. A ideia da ponte como aquilo que liga,
que relaciona algo que, por natureza, estaria separado, e a ideia da porta como aquilo que cinge, né? Ele fala da ideia de uma cabana, em que, a partir do momento em que se faz uma cabana, aquela porta é o que vai cingir do mundo exterior aquela cabana. Entretanto, essa porta é ambivalente porque ela também é o meio de passagem para o mundo exterior e o meio de entrada nesse mundo interior. Então, eu pensei em trabalhar a questão do público e privado a partir dessa ambivalência das portas. Então, eu parto um pouco da configuração material da casa, né? A casa da Idade Média, né? As aberturas para o exterior elas eram escassas e de dimensões bem modestas. A porta na entrada era uma porta principal, por vezes estreita, né? As janelas tinham um papel inicialmente acessório, e muito se explica disso por causa das próprias condições térmicas da época, né? Então, era preciso que a casa fosse mais fechada para manter um conforto térmico dentro da casa. Nas moradias unicelulares, a casa não tinha praticamente nenhuma divisão. O espaço era compartilhado por todos e por tudo. Família, animais, produtos e instrumentos de trabalho, as práticas comerciais e artesanais, o repouso, a produção, o consumo, as relações familiares e as sociabilidades extrafamiliares e as práticas mercantis, todas eram realizadas nesse mesmo espaço físico da casa, né? Não existe uma apropriação individual desses espaços, como nós viemos a conhecer na modernidade, e nenhuma especialização funcional, né? O espaço para se recrear, o espaço para dormir, o espaço para conversar. O espaço ele era um espaço coletivizado em sua maioria. E mesmo na casa bicelular, que ela surge ao longo do tempo, existe uma tênue divisão funcional, né? Como eu disse há pouco, né? Não existia um único como hoje, né? Um único padrão de casa. Existem variações conforme a casa do campo, a casa urbana, e a casa vai ganhando novos contornos ao longo do tempo, vai se variando. Aqui a gente tem até uma gravura de uma casa medieval, né, uma porta. Nessa casa já há uma janela, há um sótão. Na modernidade, né, na Idade Moderna, entre o final do século XV e o início do século XVIII, vão ocorrer importantes mudanças que afirmam cada vez mais uma esfera de privacidade resguardada do olhar público. Vai se acentuando assim essa contraposição entre o mundo público e o mundo privado, valorizando-se o privado como espaço de maior liberdade para o indivíduo em relação à vida comunitária. Ou seja, com a intensificação dessas relações e das interações sociais, dos códigos sociais que regiam as relações públicas, a casa aparece agora como um espaço de resguardo, de refúgio dos olhares do público, de recolhimento no sentido de estar protegido mesmo contra esse escrutínio constante que era a exposição no espaço público, conferindo assim, paradoxalmente, no espaço da casa encerrado, né, uma maior liberdade para aquele indivíduo manifestar a sua própria individualidade. Pode-se dizer que esse movimento, né, ele não começa e não se dá de uma vez por todas, ele é paulatino e inicia primeiro nas cortes, né, e vai se irradiando pelas classes mais abastadas, até mesmo por questões materiais. Algumas pesquisas que remontam à Idade Média, à Idade Moderna, inclusive aqui em Portugal, vão mostrar que o preço também do terreno nas cidades era muito caro. Então, as casas tinham dimensões muito diminutas, né? Uma casa na Idade Média, uma dimensão talvez aí de 30 metros quadrados, né? Por volta disso. Na Idade Moderna, uma casa, a maior parte delas não chegava a atingir 60 metros quadrados, ou tinha um limite máximo de 60 metros quadrados, para um agrupamento familiar de aproximadamente 5 pessoas, 6, 7 pessoas, mais os animais, mais os objetos. Então, essa própria limitação espacial faz com que os espaços precisam ser compartilhados, né? A questão econômica, e como a própria Carolina mostrou aqui hoje, né, a compartimentação ela tem a ver com a questão econômica. A partir do momento em que vai se aumentando o grau de recursos econômicos, é possível a essas famílias obterem maior grau de compartimentação e de garantia de privacidades internas, né? Nos grupos populares, ainda no século XVII,
as portas ficavam frequentemente abertas e muitas das casas permaneciam sem uma especialização funcional. A casa era tida por esses grupos populares como espaço de abrigo e não como reduto de privacidade. Tanto que muitas atividades domésticas ainda eram realizadas na própria rua. O lazer, o cozinhar, o comer, o rezar, as próprias necessidades fisiológicas, muitas das casas não contavam com casas de banho, eram realizadas na própria rua. Então, a rua existia como um prolongamento da própria casa. Como eu disse, as casas da maior parte da população era pequena, né? Geralmente contava com uma área inferior a 60 metros quadrados. No século XVIII, ainda não existia propriamente o quarto de dormir, como nós conhecemos hoje, né? A alcova ou a câmara era apenas um lugar recolhido no canto da casa, onde se montava o leito, onde se fazia a cama. E a cama nada mais era do que uma manta, uma esteira, um estrado ao chão, em que se jogava lã, palha ou algum outro tipo pena ou outro tipo de artefato para se manter aquecido, e na manhã do dia seguinte se recolhia justamente porque necessitava-se daquele espaço. No entanto, né, entre os séculos XVI e XVIII, a nobreza, principalmente a partir da nobreza, vão se multiplicando as divisões interiores e aumentando a especialização funcional dos diversos compartimentos da casa. A separação do quarto de dormir das áreas sociais acontece a partir da segunda metade do século XVIII, né, que começa a aparecer a ideia do quarto de dormir, mas que ainda não é esse território indevassável. A presença dos criados no cotidiano da nobreza fazia com que os quartos de dormir fossem espaços de trânsito, né? Então, haviam lugares mais privativos, mas era uma privacidade ainda limitada e muito distante do conceito de intimidade que nós temos em mente hoje. Eu posso dizer que na Idade Moderna, então, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, é que vão se constituindo os elementos que para o triunfo da privacidade. Já no século XIX, se pode concluir pela afirmação da casa como esse espaço de intimidade da vida privada, porque a casa, assim, passa a promover a separação física da família em relação ao resto da sociedade. Então, a casa é o que vai delimitar fisicamente o espaço de uma família nuclear, dos pais e dos filhos, que vão ocupar cada um a sua própria casa, que divide com aquelas pessoas com quem partilha essa vida íntima e ascinde do restante da sociedade. Aqui é uma imagem de uma casa rural madeirense no século XVIII. A gente percebe aqui uma senhora, século XIX, desculpa, uma senhora cozinhando, a criança, uma outra pessoa deitada. Ou seja, não há qualquer tipo de especialização espacial, né? Então, cozinha-se, dorme-se, brinca-se, um animal por aqui. E a privacidade na casa contemporânea? A casa passou a ser encarada como reduto da intimidade familiar, o espaço de proteção mesmo contra a vida exterior. É o local seguro, como a professora Madalena colocava, né? Teoricamente seguro, teoricamente confiável, onde as pessoas estão resguardadas dos males do mundo. Então, eu posso me descansar e reconfortar no meu ambiente doméstico, que seria, teoricamente, esse ambiente de paz e de refúgio contra os perigos da natureza, da sociedade. A gente percebe que a casa também passa por um processo cada vez maior, né? Em um dado momento, as casas são muito próximas umas às outras, e começa-se um movimento cada vez maior de isolamento das casas, né? O surgimento dos muros e das grades acaba por isolar as casas da rua e da vizinhança. Então, percebe-se casas, né? O livro, especialmente em contextos dos países subdesenvolvidos, em cidades com alto índice de violência. São Paulo, por exemplo, tem o clássico da Teresa Caldeira, a Cidade dos Muros, e mostra justamente esse movimento que, das elites até o subúrbio paulistano, em que as casas começam a se emuralhar, se isolar, em que aquela convivialidade, vizinhança, aquele uso da rua para o brincar, para o lazer, para o convívio, ele vai cada vez mais perdendo significado, perdendo um pouco de substância, de alguma forma. E a casa, internamente também, ela passa a se
compartimentar cada vez mais. Os espaços da casa passam a ser especializados. Essa aqui é uma planta de um apartamento, um empreendimento em Lisboa, que eu peguei no site, na internet. E ele vai demonstrar claramente isso, né? A ideia é que nós temos uma suíte, aqui uma outra suíte, aqui uma outra suíte. Ou seja, são casas cada vez mais divididas, né? Demonstrando que há uma crescente sobreposição de privacidades no interior da casa. A busca da realização dos projetos individuais de cada ente da família passa a ser uma prioridade. Resguardar a privacidade dentro da própria casa passa a ser um imperativo. Então, a casa passa a ser uma casa compartimentada espacialmente e também privativamente. São espaços de privacidade que se sobrepõem dentro de um único espaço. Revela-se pela maior compartimentação e pelas mudanças arquitetônicas. Primeiro, a existência de uma suíte conjugal, que vai permitir aos pais não mais partilhar o banheiro com os filhos, a construção do banheiro social, restringindo a área de acesso das pessoas, dos visitantes ao restante da casa, né, os lavabos, a compartimentação da suíte do casal em ambientes para cada um dos cônjuges, principalmente nos apartamentos de alto luxo, com 2 lavatórios, 2 chuveiros, e closets individuais para o marido, para a esposa, cada quarto equipado com sua televisão, com seu som, com seu aparelho de internet, com seu computador, ou seja, verdadeiras fortalezas individuais dentro de um espaço, teoricamente, de uma coletividade reduzida, a família, daquele agregado. Ou seja, a casa começa a se tornar esse reduto de vida individual, ainda maior, que coincide um pouco com esse projeto moderno centrado no próprio indivíduo, né? Então, aquela ideia da família homogênea, lá da Idade Média, o pai de família ser o senhor da casa e encarnar na sua própria figura a ideia da família, deixa de existir, vai se fragmentando, as relações dentro da própria família se alteram e as pessoas individualmente querem afirmar os seus projetos de vida, e não mais um projeto de vida que é unicamente familiar. Lógico, esses projetos eles têm tensões de ordem moral, de ordem social, são negociados, têm resistências, têm conflitos, né? Nada disso acontece de maneira linear e pacífica, né? Mas é um movimento cada vez mais crescente e disputado. E chegamos, então, à ideia de uma casa que é uma casa conectada. Hoje, os indivíduos com acesso à internet, né, até o ano passado, em 2007, segundo os dados da International Telecommunication Union, né, uma organização das Nações Unidas que estuda as tecnologias da informação, eles revelam que 3,5 bilhões de pessoas, ou seja, 48% da população mundial, está conectada à internet. Entre os jovens de 15 a 24 anos, esse número sobe para 70,6%. 53,6% das famílias têm acesso à internet em casa, no mundo. Se a gente segregar esses dados para os países desenvolvidos, o índice aumenta para quase 90%. 84,4% das casas dos países desenvolvidos têm acesso à internet. E como, então, que essa reconfiguração, essa casa conectada, altera esse movimento e essa tensão entre as esferas públicas e privadas? A internet, por si só, né, ela já gera inúmeras alterações. A gente tem a chegada dos meios de comunicação à casa, desde o telefone, o rádio, a televisão, como foi aqui falado, elas já alteram as relações familiares. Agora, essa casa conectada, e mais que conectada em dispositivos móveis, né, como tablets, smartphones, que são facilmente transportados, que são individuais, que também são redutos de privacidade de cada membro da casa, essa profusão de dispositivos móveis aliados à popularização das redes sociais digitais, ela leva ao intenso compartilhamento de mensagem de texto, de fotos, de vídeos. Então, é uma família que está conectada e que é compartilhada com o mundo exterior. Essa exposição da vida privada, né, faz com que a casa ganhe novas portas, né, e a casa passa a ser uma realidade que também é virtualizada, que é construída
virtualmente a partir de imagens, de sons, de vídeos, de textos que se divulgam sobre a própria casa. Há uma exposição cada vez maior dessa vida privada, dessa vida doméstica. Então, a gente percebe uma renúncia mesmo a um grau de privacidade no interior da casa, das rotinas da casa, dos seus moradores, para atingir uma audiência que não é mesmo nem conhecida, né? É um exibicionismo e uma necessidade de serviço, de possuir likes, de possuir curtidas, né? Uma privacidade que até então havia sido conquistada. Então, a gente percebe um movimento onde a gente fala a casa hoje a casa era fechada. Não, a casa moderna se fechou. A casa da Idade Média era aberta e hoje a gente percebe que talvez essas portas de que falávamos físicas, elas se tornam hoje portas que são portas virtuais e que podem estar abertas mesmo a casa estando completamente cerrada. E são inúmeras casas que são transportadas para fora da casa, que são portas que são acompanhadas e podem ser abertas a qualquer momento por quem possui um dispositivo móvel conectado à internet. Isso tem efeitos, né? Especialmente, um dos efeitos que eu noto é a colonização dos temas de discussão pública pelas particularidades individuais. Então, cada vez mais se discute a dieta dos filhos, o restaurante que é bom, aonde se foi, o que se dá para comer, como coloca a criança para dormir, se a água quente faz mal, como é que cozinha o ovo, e coisas da banalidade cotidiana. E não se estranhe, eu, fazendo uma pesquisa para preparar essa apresentação, deparei com uma notícia mundial de uma russa que descobriu, né, a infidelidade do marido, porque ela viu uma foto no Instagram da paisagem, que ela identificou que era uma foto tirada da janela do quarto dela, então era uma foto de paisagem, e a partir daquilo ali ela descobriu uma infidelidade do marido. E essa situação de infidelidade, assim, se tornou matéria de notícia no público aqui em Portugal, no Brasil, no El País. Ou seja, estamos discutindo a vida íntima, e aí a notícia da matéria era se entrevistando a mulher e o marido, que não foi a primeira vez. Outras mulheres foram legais comigo, pediram desculpa. Essa que tirou a foto não, falou que a culpa era do marido. Enfim, isso gera comentários na internet de pessoas que vão lá, geram acesso, gera produção de notícia. Então, esses temas que são temas comezinhos acabam por colonizar nossas discussões. Tá, levando ao final, né, essa é uma gravura de um português, Mário Rita, né, do Voyeur, né, os olhos, essa sociedade de espetáculo dessa casa, dessa questão do observar, que nós sempre estamos imbuídos nela. Não vai dar muito tempo, mas eu vou queria só mostrar para vocês, como nota final, esse exemplo, como não é algo distante, né? Isso aqui é um perfil do Instagram, eu simplesmente coloquei uma hashtag lá, minha casa, meu lar, lar doce lar, uma pessoa, né, Flaviane Martins, gaúcha, mãe de menino, vive um lar simples, cheio de amor, gosta da cor rosa, que tem uma página no Instagram, simplesmente para quê? Minha casa, nossa casinha, o portão, dona de casa, família, minha cozinha, só as fotos compartilhadas. O meu quarto, o quarto do meu filho eu acabei de arrumar, quarto plim. Meu banheiro. A janta está pronta. Grey's Anatomy com suco de abacaxi. Mereço descanso. Fiz as compras, está difícil a situação. E são o que está na legenda, né? A questão do cuidado. A questão do cuidado, né? Que a professora colocava, né? Passei as roupas, ufa, tarefa cumprida. E eu postei que eu passei as roupas. Que sol, viva, nós precisamos um pouco, né? As roupas podem estar ao varal a secar. Ou seja, quando eu falava a questão das portas virtuais, e aí só como questão de encerramento, essa ideia do público e do privado, né? essa dicotomia do que é público, lembrando um pouquinho lá Hannah Arendt ou Richard Sennett, o que aparece em público, o que é visto por qualquer um indistintamente, com a internet, essa casa conectada e compartilhada,
se esbate e se torna estrutural, né, de alguma maneira. Não é juridicamente pública, a casa tem o regime jurídico privado, ela é privada, ninguém pode nela adentrar no espaço físico. Entretanto, essa dimensão virtual, que também é real, passa a ser compartilhada e ressignifica o conceito de público. Então, a casa ela passa a ser um espaço privado e público. E mesmo, essa Flaviane estava com o perfil aberto, eu fui lá e acessei. Mas mesmo se fosse um perfil fechado, nada impede que as pessoas printem e compartilhem. Então, essa noção, essa dicotomia entre público e privado, a partir do momento em que eu tenho essa reconfiguração tecnológica, ela muda radicalmente o próprio espaço da casa, muda a nossa forma de habitar, muda a função da casa, né? Enfim, é um pouco isso que eu queria... fica para uma próxima. Obrigado. Posso? Pode me ajudar essa apresentação? Morar fora de casa? Micro. Obrigado, Bruno, pelas portas abertas, fechadas algumas. Passamos à Violeta Rodrigues, que nos fala viver fora de casa. Viver fora. Morar fora de casa. Morar fora de A casa. Violeta, vamos tentar passar o micro. E aí? Obrigada pelo convite, para o Dr. Fortuna. Estou muito contenta para compartilhar com esta mesa. Peço desculpas por meu portunhol, mas eu vou tentar falar, assim que já. Minha apresentação se chama Morar Fora da Casa, uma experiência de resistência no bairro da Merced, no Centro Histórico do México. E vai ser um pouquinho diferente das outras apresentações, porque é uma história muito particular que fala de dois casos, fala de uma, mas se centra no outra. Pode passar. Vou pedir que ponham muita atenção nesse jeito destas duas casas que eu vou apresentar, esta e esta. Okay. Uma das primeiras perguntas que se faz quando falamos das casas é qual é seu endereço, onde fica esta casa. No bairro de México, no centro de México, porque é outra coisa, aqui há outro mexicano, mas é do sul e eu vou falar do centro do México. Uma pergunta que se faz, a primeira coisa que se faz é qual é teu código postal? Esta pergunta pode ser simples, mas não é. Qual é teu código postal define a pessoa. É uma coisa também simbólica, muito simbólica. Essa coisa de ter número 3000 define também tua linguagem, tua forma corporal, tua slang, né? Então, a primeira coisa que se diz quando entra no bairro do México é qual é teu código postal. E tu tem que mostrar que perteneces ao bairro ou que desconheces o bairro. Isto quer dizer que quando você entra no bairro, tem que também falar, de uma corporalidade, né? Esta casa que vou apresentar aqui está muito longe, está em um dos bairros mais representativos do México, está nos bairros do Centro Histórico. Não sei se alguém conhece México, não, mais ou menos. É um dos bairros mais representativos, mas não é conhecido muito por os turistas. Neste bairro chegaram migrantes, sobretudo indígenas, mas também estrangeiros. Tem muitos estrangeiros de Armênia, Espanha, Líbano, e é conhecido por ter muito comércio, tem muitas papelarias e venda de objetos religiosos, mas também é um lugar de comércio sexual. É um lugar muito complexo, é um bairro muito complexo, e é um bairro que eu tenho uma afetividade profunda, porque eu trabalhei como um coletivo de sexo-servidoras e também trabalhei numa rádio comunitária neste bairro. Então, não há muitos residentes, a verdade é mais as lojas e não sei como se diz, adegas. É isso.
Pode passar? Eu vou bem. Outra pergunta que se faz quando falamos das casas é como é sua casa, né? Quantos quartos tem? Qual é o color? Nas cidades latino-americanas, que são um pouco um caos, isso é muito importante, é como é a sua casa. Eu aconselho, se vocês vão no México, que não perguntem qual é a direção, porque o mexicano sempre vai dizer: eu sei a direção, é por lá, volta para lá, direita, esquerda, depois 2 ruas, outra volta e depois vire à direita. Mas não creia nada. Porque é possível que ele não sepa e ele responda a sua pergunta. E outra coisa é que os números ficam sempre mal. Pode começar com um número 10 e depois o número 110. Então, é por esta razão que a casa, as formas da casa é muito importante. Qual é o seu color, qual é o color da porta, se é grande, se não é. Então, a color e a identidade da casa é muito importante para nós identificar, neste caso das cidades, e uma cidade como a minha, creio-me que é muito importante. Esta casa que eu vou apresentar, que é a segunda casa que vou apresentar, é ubicada em uma bar que já disse que se chama Merced e uma praça que se chama Gustavo Vaz, mas não é o nome oficial. Também mudamos muito dos nomes. Seu nome mais conhecido é La Plaza La Aguilita, Praça La Aguilita. Se vocês perguntam a qualquer pessoa, não vai conhecer o Praça Gustavo Vaz, vai conhecer o Praça Aguilita. Também tem uma coisa muito simbólica, que não vai dar tempo, mas vou contar. Eles dizem que, vocês sabem que o escudo mexicano tem um águila com um cactus, né? E aí os indígenas se identificaram no centro do México, não? Foi o símbolo onde eles têm que ficar. Então, é a aguilita porque diz que a águila foi ali onde escolheu o lugar, o centro do México, e por isso se chama aguilita. Outros dizem que esta águila é na catedral do centro do México, mas os residentes dizem que não, que é na Praça La Aguilita, que é o coração realmente do centro histórico da cidade do México. Como podem ver, esta morada tem diversas cores, foi feita da madeira, plástico, ferros e outros materiais, e tinha uma extensão de aproximadamente 30 por 25 metros. Nela moraram 10 pessoas, a maioria mulheres e meninos. Seus moradores contaram-me que eles tiveram que fabricar esta casa em pouco tempo e aproveitaram dos materiais, como já disse, que havia muitas papelarias, das papelarias que deixavam. Os donos das lojas também ajudaram a eles conseguir estes materiais. Depois vou explicar por quê. A terceira pergunta que se faz são suas formas. Então, já temos como é sua casa e são suas formas. Quantos quartos ela tem, se tem sala de banho, quantas salas de banho, a dimensão da cozinha, se tem janelas, se não, esta não tem janelas. Nas fotos que apresento, somente são do exterior desta casa. Na investigação que eu fiz, os moradores e eu combinamos que eu não tiraria fotos do interior da casa, mas eu posso falar como era a distribuição da casa. Tinha uma cozinha, que era o espaço mais grande da casa, uma sala com uma TV imensa, uma TV que nem eu tenho, 3 quartos e uma pequena sala de banho, mas a sala de banho também depois ficava na fonte da praça.
A cozinha foi o espaço de maior socialização e de organização de atividades, porque nesta casa moravam sobretudo mulheres e meninos. Os homens às vezes moravam ali, mas 2 ou 3 noites. Os que moravam foram mulheres e meninos. Então a organização desta casa ficava na cozinha. Pode passar. Pode voltar, desculpa. Só tinha uma entrada, não, que está ali, e havia assim uma janela, mas deste lado, né? E ali também era uma espécie de jardim também. Eles cultivavam algumas coisas, coentros e salsa e assim. Agora sim. O quintal da casa. No exterior da casa, os meninos saíam a jogar, e o espaço que representou o quintal foi a praça, que na realidade sempre tinha sido assim. A praça sempre tinha sido o espaço de divertimento dos meninos dessa praça. Todos, como há muitos edifícios, a praça fica como um lugar de jogo, né? E também, às vezes, a fonte transformou-se em um lugar para lavar roupa e um banheiro. A praça foi, por um tempo, uma extensão da casa. Pode passar. Como vocês viram, esta casa que eu apresentei foi um assentamento na praça, mas tive feito por um desalojo da casa de frente que ficava ali. As 2 casas ficavam no frente. Os moradores foram desalojados da casa de frente deles. Os primeiros meses tiveram apoio dos seus vizinhos, mas com o tempo, estes incomodaram-se por seu morar no espaço público. Uma vizinha me disse uma frase que resumia tudo: a solidariedade tem data de caducidade, quando eles se incomodam. O sociólogo Pierre Bourdieu diz que, no ordem jurídico e simbólico, uma pessoa sem endereço não existe no espaço social. Esta ocupação da praça foi a resposta aos processos de desalojo que se foram desenvolvendo no bairro. A comunidade dividiu-se por um processo de gentrificação. Eu não gosto de falar muito da gentrificação, porque há todo um debate ali, que não é o que se é gentrificação, mas bom, é um processo de gentrificação que ainda não termina no bairro da Merced. As disputas pelo uso do espaço na praça tiveram início na dissolução justamente da linha público e privado. As práticas mais privadas da casa, que foram do corpo, como o banho, tomar o banho, tinham lugar na fonte, como eu já disse, sobretudo por os meninos. E estas práticas foram o que incomodaram os vizinhos, os outros vizinhos. Os primeiros meses, os vizinhos apoiaram, porque é um processo que estão envolvidos todos os vizinhos e os donos das lojas. Mas quando os vizinhos tomaram a fonte, lavaram suas louças na fonte também, deixaram o gás também, os vizinhos ficaram muito incomodados por essas coisas. Também na exposição do corpo dos meninos, eu me lembro muito de uma vizinha que queixou muito da exposição do corpo, como é que os meninos ficam nus, isso, na fonte, né? Dentro da casa, as paredes improvisadas concederam um certo grau de privacidade aos habitantes. Porém, a proteção da casa ao ambiente de fora enfatizou, ao mesmo tempo, a presença dos vizinhos incômodos no espaço público. A ressignificação dos espaços da praça e a publicitação das práticas privadas foram fatores de disputa entre os vizinhos e os proprietários da loja da praça. Eles estavam literalmente fora e dentro da casa.
pode... Isso é o que quedou. Eu disse. Também foi uma parte da entrevista de uma vecina. O que o evento se levou, o filme, o que o evento da cientificação deixou. Ao final, os moradores foram desalojados novamente, foram desalojados de sua primeira morada e de sua segunda morada. As fotos representam o que o evento de gentrificação deixou. E estes são os objetos que acompanharam durante todo esse processo. O desertor disse que os objetos urbanos equivalem às ánimas, que é o espanhol, almas, mas acho que o espanhol tem essa conotação mais certa da ánimas. Mas almas é lugar. E estes móveis também representaram, porque eu fiquei também na casa, dentro da casa, certamente as almas da casa. São objetos muito afetivos. Não sei se vocês têm. Eu tenho objetos na minha casa muito afetivos. Eu tenho móveis que eu desenhei com meu pai, que não tenho aqui, mas eu tenho muita saudade deles. E são objetos que quedaram ali. Muito triste. Uma vecina, quando ouvi isso, comentou com muita afetividade. Não, sobretudo eu senhalo sofá. É isso. Este sofá. Eu tenho entrevista com uma história desta ânima, ou alma da casa. A primeira casa, então, ficou sem moradores muito tempo. E esta é a primeira casa onde eles foram desalojados, em ruínas, porque não tinha muitas condições. E nesta foto vamos ver eu participei também, eu disse, na rádio comunitária, e fazíamos atos de arte e resistência no bairro, e fizemos uma coisa muito interessante no bairro, que são transformar a praça numa galeria de arte, das fotografias. Tomamos fotografias no bairro, e as lojas, as cortinas, se diz, ficaram como uma galeria. E era galeria noturna, porque persianas, isso. Era uma galeria noturna, porque só estava à noite, porque eles trabalhavam no dia e as pessoas podiam, né? Para concluir, eu quisera compartilhar Eu vou tomar água primeiro. Eu vou compartilhar um poema, mas é em espanhol. É um livro muito bonito de José Carlos Becerra, onde ele dá histórias da vecindade dos centros. E vou ler. Flota un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere. Vienen los otros a ocupar su sitio. Pero la casa arruinada sigue viviendo. Obrigada. Obrigado, Violeta, com este registro mais emocional no final da apresentação da Violeta. Passamos finalmente ao Rómulo Oliveira, que nos vai falar de janelas, da janela de classe e o olhar no olho da casa. Rómulo. Eu estou... Não, pode ser. Se você puder passar para mim, sem problema. A não, ser... não, fazemos o seguinte, porque aí eu marco o tempo. Eu marco meu tempo também. Então... Desculpa. Valeu. Okay. Eu não fechei. Tem que tirar aperta o ESC. Ah, sim. Ótimo.
mais perto, né? Bem, antes de mais nada, queria agradecer a todos que estão aqui. Na verdade, para mim é um momento importantíssimo no meu processo, inclusive, de investigação doutoral, até porque é uma questão que, para mim, é muito importante falar sobre as questões da casa. Queria agradecer ao professor Fortuna pelo convite, que, na verdade, foi mais uma provocação que um convite. Foi uma provocação bem-vinda. E agradecer à universidade e aos colegas que me antecederam, que, em verdade, me deram uma quantidade tão grande de incentivos que a gente até se avalia o que nós vamos falar após toda essa quantidade de informações preciosas, né, no processo. Entretanto, quando eu fui provocado a falar sobre a questão da casa, e eu achei isso importante, a provocação me trouxe uma indagação profunda, era o que eu iria falar. Se eu iria falar sobre a casa especificamente, em que ponto, porque a questão era falar sobre, eu ia falar do ambiente privado da casa, o que a casa representa, o dentro ou fora, essa relação que o próprio Bruno estava falando, do privado e do público, essas questões da mudança da casa, que a própria colega falou, as questões que a Violeta também introduziu, e as outras questões anteriores também são muito importantes. E eu decidi falar sobre um objeto específico, que é a janela. E aí o porquê da janela? Essa provocação dada anteriormente me produziu uma outra provocação antes desta palestra, antes desse momento, que foi escrever um pequeno texto para a revista Prisma, onde eu busquei correlacionar dois grandes pensadores sociológicos aqui, Lefebvre e Simmel. E eu aproveitei essa oportunidade para falar sobre uma das questões que os dois tratam, mas de forma distinta. Quando o Simmel trata da ponte e da porta, ele fala sobre a janela rapidamente, falando que a janela não é como a porta, mas representa uma transposição de mundo, mas ela não transpõe pessoas ou objetos, mas assim existe uma transparência definida. E é interessante da janela que ela nunca é interrompida, essa comunicação entre os dois mundos. E a janela, por si só, tem essa questão. E Lefebvre usa a janela para tentar justificar ou fazer a questão metafórica do seu processo da ritmoanálise, como uma posição ou uma localização onde é a mais adequada para você observar o que acontece no mundo público, com um certo filtro dos ruídos e etc. E eu somo isso mais um pensador agora, mais um filósofo agora, que é Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, e eu vou explicar o porquê, quando estamos falando de ritmoanálise, talvez tenha sido um dos primeiros a chamar a atenção da ritmoanálise, que é produzida por Lefebvre. Gaston Bachelard fala da questão da ritmoanálise, que cita rapidamente e cita, na verdade, um pesquisador português, que na verdade é radicado no Brasil, Lúcio Santos, que fala o primeiro a sugerir uma forma de abordagem através dos ritmos e da cotidianalidade das questões. E é por isso que eu achei que a janela, de alguma forma, nos representava isso. E aí eu não tenho como falar assim da casa, eu vou ter que ser muito rápido, mas sem entender qual é vamos dizer assim, o ânimo, qual é o conteúdo específico da casa. E a gente sempre tem, quando eu estou falando de Gaston Bachelard também, por isso que eu estou usando Gaston Bachelard, ele faz no seu livro Poética do Espaço, ele faz uma bela questão sobre o que a casa representa como um suporte, tanto de id, de ego. É uma época muito importante que ele faz uma psicanálise através do comportamento e da característica da casa. Então a casa entra aí como uma questão importante, e ele explica todas as questões. Ele fala inclusive da questão da caverna, quando fala da própria cave, do próprio subsolo, e a casa tem essas representações. E talvez a janela, neste aspecto, é interessante. As primeiras janelas que a gente encontra, né, das casas, não são janelas comuns, porque são janelas ou você encontra ou você escava. Isso é importante, essa interação. Por que eu acho importante? Porque é a partir deste primeiro momento que o homem, no seu abrigo, procura uma outra forma de visualizar o mundo, de forma distinta, mas muito peculiar,
tem sua tecnologia envolvida, o porquê da janela tem sua tecnologia envolvida por diversas questões, mas nem sempre a janela foi vista como uma questão necessária, mas assim como uma questão que vai decorrendo através do processo. Então, as primeiras janelas são escavadas. Hoje nós criamos janelas. Observar através das janelas e ver as janelas é um momento muito interessante. Não existe como hoje nós estabelecermos que a janela, como tanto Simmel como Lefebvre interpretavam naquele momento, que é uma relação do privado para o público. Hoje existe, a gente podemos admitir que existe uma relação muito forte do público para o privado. Você observar as janelas parece que não é uma questão de voyeurismo, mas é uma questão recorrente. Você observa as janelas, seja porque os prédios são próximos, seja porque as relações são dadas dessa forma, e através desse reconhecimento, dessa criação dessas janelas físicas, por motivos todos próprios, cada janela é uma janela, cada janela tem uma função. Essa foto é interessante porque você vê um reaproveitamento de uma série de características de janela e todas elas têm representação aí de uma casa, né, apesar da reformulação. E para mim o mais representativo, talvez, do processo das janelas, e eu estou tentando ser mais rápido, dinâmico. Não há como pensar em janelas hoje, assim, depois da década de 50 e 60, se a gente não vai falar das Janelas Indiscretas de Hitchcock. Ali, eu acho que nos mostra uma leitura fantástica do que representa esse objeto, que separa, sim, um público e um privado, um objeto físico, mas que representa muito mais. Ele recorta e dá um extrato das vidas cotidianas, das mais diversas formas de vida. E é interessante, nesse filme, eu peguei 2 momentos, são 2 janelas em 2 momentos, em 2 ritmos diferentes, um de dia e um de noite. Ele faz isso brilhantemente. E tem a história aí do casal, né? Não sei se vocês lembram, esse é o casal recém-casado. A Mr. Torso, né? Que é a bailarina. Não sei se as pessoas lembram da Mr. Torso. Aqui há uma senhora que toma conta de todos, né? Não aparece aqui. Um pianista aqui. A senhora solitária, Mr. Alone. E aqui é onde, se eu não me engano, é aqui onde ocorre todo o processo da tragédia. E o fotógrafo, que é um fotógrafo, na verdade um voyeur, observa essa vida ao longo do tempo, já que ele está entediado, por isso não pode mais sair, está com a perna quebrada, etc. E todo o ritmo que se conta dessa história é interessante. A janela já fechada, né, o casal chegou, a janela fechada, e todas as histórias, o pianista aqui tentando a sua vida e etc. Essas dinâmicas não são recentes. A janela tem uma representação importante, e aí eu vou falar por que eu chamo a janela como uma janela de classe. A janela, em dado momento, é uma vitrine. E eu vou tentar, aos poucos, explicar que existiu um momento da vida social onde, e ainda existe esse momento, onde a janela física é privada. Privada a alguns. E aí eu vou explicar uma questão interessante. A partir de 1669, na Inglaterra, houve um imposto chamado Imposto de Janelas. Isso poucas pessoas da área não sabem, mas é interessante as pessoas saberem. Imposto de janelas. Quanto mais janelas você tinha, mais você pagava. Então significa o seguinte: você ter janela, a partir do século XVII até um determinado momento do século XIX, implicava você ter condições para pagar ter janela. E por isso que a janela era uma questão de vitrine. Esse aqui são duas gravuras de Gustave Colesti, se eu não me engano, onde representa muito bem o mundo dessa época, o mundo do século XVII, do século XVIII, na verdade. As pessoas se trajam bem e vão à janela como uma forma de vitrine, vendo o que está acontecendo, porque elas têm direito a essa janela, enquanto o marido bem vestido também está atrás da mulher, observando o que ela está fazendo. Na verdade, ele está fazendo uma observação, ele não está ali só lendo, né? É uma dinâmica interessante. A forma com que ela tem de convívio social é essa, monitorada pelo marido, que se sair, ela vai sair com um grupo, né? E o rapaz bem vestido olhando a janela. Só que a realidade de quem não tinha janela e quem não tem janela durante muito tempo era essa. Era uma realidade outra. Você tem uma janela exatamente onde você faz tudo. Todos os elementos de uma casa e todos os elementos de uma convivialidade
E aqui eu vou chamar a atenção que é interessante, a casa, a gente só consegue entender a casa através de uma outra questão, que eu estou lembrando da questão dos cuidados, é entender a casa também como uma questão de holding. Então, o Winnicott entra como uma luva ao partir do momento que você pensa em todas essas questões do ser a casa e da questão dessa necessidade de encontro familiar. Então, a janela não era para todos, a janela era para poucos durante muito tempo. Isso provocou, isso que eu estou falando, isso provocou uma coisa muito interessante. Não sei se vocês já perceberam, em Lisboa tem isso, em Paris tem, em Londres tem, que foram cidades e países onde o imposto sobre janelas, de algum momento, funcionou. Na Inglaterra começou em 1600 e terminou em 1850. Em Lisboa, em Portugal, começou por volta de 1830 e terminou em 1850 também, muito próximo da Inglaterra. Caiu na Inglaterra, caiu em Portugal. Entretanto, na França, começou ao fim da Revolução Francesa e só terminou em 1926. Então, o imposto de janela na França, e aí é interessante você perceber isso, para entender algumas questões do movimento moderno, que é isso, por isso que eu coloquei bastante peculiarmente, para entender algumas questões, o porquê de alguns discursos do movimento moderno e porquê alguns discursos e da necessidade no movimento moderno de criar panos de vidro dentro das casas, principalmente das casas de habitação social. E aí o que é isso é interessante é que essa janela fechada era exatamente para diminuir a questão do imposto. Então ocorreram que muitas edificações, dado o seu novo uso, que era para habitação social, começaram a fechar janelas. Então o dono da propriedade fechava janelas para pagar menos imposto. Se alguém abrisse a janela, obviamente, o arrendamento daquela família pobre aumentaria. Então a família estava condicionada num processo muito complexo de viver a pior forma possível sem a condição de uma janela. Então, a janela com essa representação. O movimento moderno vem exatamente com vamos dizer assim, um movimento de repúdio a essa questão, tanto é que no livro Por uma Arquitetura, de Le Corbusier, um dos axiomas que ele coloca, ele fala assim, olha, ou as pessoas começam a exigir janelas, exija do seu inquilino, do seu proprietário janelas, porque as janelas representam uma série de questões, saúde, representa a vivência pública, etc., etc. Foi muito representativo do movimento moderno. Esse aqui é talvez um dos edifícios mais... um ícone da arquitetura moderna, principalmente de habitação social, que é o Unité d'Habitation, em Marseille, e que hoje, na verdade, ali como ele começou a ser usado, as crianças e tal, e você pode ver que a unidade, na verdade, tem um pano de vidro imenso, era habitação social. Então, assim, e que era uma questão importante. Hoje em dia já é diferente. Isso aqui é um outro edifício, que é um edifício no Brasil, e que vinha com esse mesmo espírito, só que esse já é da década de 50 e 60, é um edifício chamado Copan, em São Paulo. Eu acho esse edifício bastante representativo, porque assim, ele tenta trazer uma série de coisas, inovações estéticas e etc. E aí o que eu acho mais bonito para ver em termos estéticos, e assim é muito representativo, que cada conjunto desse pequeno artefato aqui é uma unidade habitacional. Trouxe-se a janela, entretanto, o espaço é exíguo. A janela, o máximo, grande, entretanto, o menor espaço. Aqui fica bem claro como é que funciona, dá para ver. Hoje em dia, esse edifício sofreu uma imensa gentrificação. Hoje em dia, é um edifício que muitos arquitetos e outras pessoas compraram e começaram a reformar, uniram 2, 3 unidades. Então, assim, hoje em dia, inclusive, é caro morar nesse edifício de habitação social, que teve a sua decadência durante a década de 70, 80, teve uma decadência muito grande. E, assim, por conta disso, a gente tem aqui, por isso que eu continuo falando que a janela é uma questão de classe. Isso aqui é uma coisa extremamente recente, isso é em Madrid. A habitação social em Madrid acabou de ser executada, e notamos que o seguinte, o tamanho dessas janelas
em referência ao que é a edificação. A gente pode falar assim, é uma questão de custo, e sempre que a gente vai falar em engenharia, vai falar assim, por que faz a janela? Porque é uma questão de custo, uma janela custa muito caro, exige um problema, exige uma solução de temperatura, de controle de temperatura, de controle disso, etc., etc., que torna muito cara a edificação e a manutenção da edificação e etc. Então, continuamos falando, assim, é uma questão de classe. Porque poderia ter incentivo, quem mora aí poderia ter incentivo específico para custo de energia, uma série de outras questões vinculadas para que ela não se tenha uma janela tão pequena. Então, a leitura da janela se torna interessante nesse sentido. E trazendo aqui um pouco de humor, quando a gente fala de janelas, as janelas são o olho da casa, realmente. E isso é uma coisa que arquiteto odeia. Arquiteto, quando faz um projeto, a última coisa que ele quer é que ele seja identificado com uma coisa que não seja um objeto arquitetônico. Quando ele é identificado como uma cara, é uma coisa assim, assustadora para um arquiteto. Mas não deixa de ser uma coisa muito interessante, porque assim, não há como a gente não ler a janela e não ler quem está quem está do outro lado da janela. Não há como a gente não ler a janela e os elementos compostos da janela para não perceber que tem um outro tipo de vida social vinculado a ela. Então, assim, eu resolvi fazer esse pequeno extrato para mais especificamente dentro do que eu poderia contribuir com essa sessão, sabendo que hoje à tarde a gente vai ter uma sequência, aí eu reduzi o máximo possível agora para a gente poder conversar, né? E mais um exemplozinho interessante para mostrar como, principalmente à noite, como as janelas falam conosco. Esse ritmo noturno é inegável, porque como o mundo exterior é apagado, fica no obscuro, o que nos interessa é a vida privada da noite. E a gente não tem como não pensar, quem é arquiteto, quem não é, passar sem olhar pelas janelas e ver o que está acontecendo do outro lado, né? Então, é isso que eu tinha a dizer hoje.